Opa! Agora foi. Paz de Deus, povo de Deus, irmão Cosmo tá ao vivo aí, bonito. Ó, você vê? Tá até brilhoso. Aí sim, hein? Tava ruim de entrar no ar, mas agora tá tudo certinho. Boa live para vocês. Deus que abençoe grandemente. Paz de Deus, irmão Cosmo. Deus abençoe, irmão Rodrigo. Meus irmãos, a paz de Deus. Estava difícil aqui, estava com probleminha técnica aqui, meu irmão. Estava conseguindo a transmissão. Uma boa noite para vocês, todos que estão conectados. Eu quero dizer, semana passada não foi possível, estava tudo certo para a gente entrar ao vivo, fazer a live com vocês, mas teve um probleminha, coisa de última hora, e não conseguimos fazer a transmissão para os meus irmãos. Meus amados, todos estão bem? Vamos fazer uma oração antes de nós iniciarmos esse estudo. É continuação sobre a pessoa, irmã Mônica. A paz de Deus, irmã Mônica. Deus abençoe o seu lar, a sua vida e todos que estão indo na sua casa. Vamos fazer aqui uma oração para poder darmos, começarmos direitinho, falando sobre o assunto que é a continuação do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai querido e Pai amado, Senhor, estamos mais uma vez aqui na Tua presença, juntamente com a Tua igreja, com os Teus filhos, Pai, que estão em seus lares, ou quem sabe no seu ambiente de trabalho, eu não sei. Pai, mas que hoje, mais uma vez, o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha nos conduzir, Senhor, a transmitir a Tua santa palavra, o Teu estudo, para a Tua igreja, para os Teus filhos. Porque eu creio, meu Deus, que através da Tua palavra somos edificados. Eu creio, meu Pai, que quando a Tua palavra ela é ministrada, meu Pai, a cura é liberada, vidas, Pai, são tocadas. Onde, Pai, a perturbação, a Tua paz reina. Se a enfermidade, a Tua cura, Pai, chega. Senhor, se é portas fechadas, com a autoridade da Tua palavra, elas são escancaradas. Ah, Espírito Santo de Deus, meu Pai, Senhor, nesta noite, Pai, eu estou aqui apresentando Teus filhos que estão do outro lado, para ouvir e aprender do Senhor, assim como eu também estou aprendendo, Pai, que cada dia é um aprendizado. Senhor, visita o Teu povo neste momento, visita a Tua igreja que está do outro lado, Pai, que através desse ensino, que todos sejam edificados, Pai, para a Tua boa obra, porque naquele grande dia, meu Pai, todos nos encontraremos ali no Teu reino, juntamente com o sumo pastor, como foi pregado hoje, pelo nosso ancião, nosso irmão Rodrigo, que o Senhor é o bom pastor, Ele é o sumo pastor que toma conta das suas ovelhas, e não deixa nenhuma, Pai, não deixa nenhuma para trás, mas como diz a parábola, eram 100 ovelhas, mas Ele deixou as 99 lá no aprisco, e por amor de uma, Ele foi em busca dela pelas montanhas, e achou e cuidou dela. É assim, meu Pai, o nosso Senhor Jesus. Pai, que nesse momento, Pai, nos capacite, nos oriente no estudo dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Irmã Joana Beatriz, amém. Irmã Celina, irmã Angelina, a paz de Deus a todos vocês, que neste momento, o Senhor vai nos conceder mais uma vez a graça dele de transmitir a sua palavra, tá bom? Meus irmãos, é um material que eu acho que eu já tinha comentado com vocês, é um material que fala sobre, ele tem uma sequência, cada trimestre é um assunto. Esse trimestre vai falar está falando sobre a pessoa do Espírito Santo, os seus frutos, batismos, dons. Nós já vínhamos falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a pessoa de Deus, e terminamos a pessoa do Espírito Santo. Aí eu trouxe esse material e eu achei interessante, eu creio que foi confirmação de Deus, que eu nem sabia que assunto ia trazer esse trimestre.
quando eu vi o material, eu vi falando sobre o Espírito Santo, o seu agir, os seus dons. E hoje, na data de hoje, ele vai falar sobre o fruto do Espírito, né? O eu crucificado. Eu quero poder detalhar mais no decorrer das nossas lives, para os nossos irmãos ficar mais entendido, interagido, porque, meus irmãos, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ele está além da nossa compreensão, mas aquele pouquinho que nós se aproximarmos dele, vai ser coisa muito boa, meu irmão. Vai falar sobre os dons, os dons, os dons ministeriais, os dons sobrenatural que vai operar na igreja, dom de discernimento, dom de línguas. Hoje o assunto vai trazer sobre os frutos do Espírito. Depois eu quero trazer para os meus irmãos sobre os dons espirituais. Tá bom, meu irmão? A irmã Iraci, paz de Deus também, irmã Iraci, glória a Deus. Vamos, infelizmente entramos tarde aqui, meu irmão, tem um problema aqui, mas parecia que estava online, mas não estava, mas deu tudo certo agora. Meus irmãos, vamos fazer a leitura nesta noite, se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, que vai falar sobre os frutos do Espírito. Eu quero falar com meus irmãos a partir do versículo 16. Vamos falar sobre os frutos do Espírito, porque esses dias, meus irmãos, só para a gente, enquanto meus irmãos vão se localizando aí, eu vou dar esse espaço aqui de 1 minuto para vocês abrindo o livro, a Bíblia, para nos acompanhar aqui. Gálatas está antes da epístola aos Efésios, e Gálatas está depois de Coríntios, tá bom? Está entre Efésios e os Coríntios, Gálatas. Tá? Enquanto isso, nós vamos falar sobre isso aqui, sobre o fruto do Espírito. É importante, meu irmão, é muito importante. Irmã Madalena, irmã Francisca, peço oração por toda a minha família. Meus irmãos, no final da live, estaremos fazendo aquela oração que Deus pôs no meu coração, daquela data em diante, daquelas semanas anteriores, colocar sempre no final do estudo, orar por todos vocês, tá bom? Aí vamos apresentar todos os casos. E eu conversando com a minha família, a gente sempre toca no assunto, e às vezes estamos orando ali, eu estou meditando, meus irmãos. Sabe o que chega a acontecer? Às vezes estamos na igreja, vemos pessoas na igreja, e coisas assim complicadas começam a acontecer. Infelizmente, às vezes, ninguém está focado mais com a palavra, não está mais focado com a sua vida cristã. Vai para o culto, às vezes, é como um certo pregador falou uma vez, parece que já estamos familiarizados com o ambiente cristão, mas não temos mais aquele propósito, aquele compromisso santo de estar na presença dele. E hoje, quando eu vi sobre o assunto aqui, ó, os frutos do Espírito, eu gostei muito, porque falou daquilo que eu vinha meditando. Pai Deus a todos, o doce sabor da Cate, os Inês das Dores, amém. Peço mais por toda a minha família. Então, tá bom, meu irmão? Todos acharam? Vamos fazer oração agora? É muito interessante, irmão, porque fala de nós mesmos. Para que lado nós estamos? Nós estamos cultivando o fruto do Espírito Santo ou estamos permitindo que os frutos da carne esteja prevalecendo, ou seja, o homem velho esteja prevalecendo? Vamos lá? Todos encontraram o capítulo 5 da Epístola Paulina aos Gálatas. Capítulo 5, versículo 16 até o versículo 26, que diz assim: as obras da carne é o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito,
e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Agora, meu irmão, presta atenção, acerca das quais eu vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém, meus irmãos? Vocês viram a paz de Deus, irmão Luiz Bispo? Glória a Deus a todos aí que estão chegando agora. Sejam bem-vindos. Meus irmãos, o negócio é sério. Né? Quando fala dos frutos que se guerreiam a nossa carne e o espírito. Porque a nossa carne, meu irmão, ela quer andar livre, ela quer fazer tudo que é desta vida, porque o próprio Jesus, ele declarou que o mundo jaz no maligno, né? O mundo já está morto, o mundo já está perecendo, e muitos zombam. Às vezes ouvimos artistas, filósofos, pessoas, por mais simples que sejam, não dá mínima para a palavra e fazem zombaria, fazem chacota. Infelizmente, mano, porque sempre vai ter algo que vai transmitir. Infelizmente, vai ter uma pessoa fraca no meio do cristianismo, mas isso não é para derrota, meu irmão, é para nos alertar que tudo que nós lemos aqui, ó, essa oposição entre o fruto da carne e do espírito, é necessário nós sempre buscar o Senhor para estarmos em profunda conexão com o seu Espírito Santo. Irmão, hoje vai ser meio corrido, mas eu quero aqui deixar para os meus irmãos distinguir e relacionar o fruto do Espírito e os dons espirituais, conscientizar que o Espírito se opõe à carne, conceituar o fruto do Espírito. Vamos lá? Eu vou lendo aqui o material que eu trouxe para os meus irmãos acompanhar, para vocês acompanhar. O fruto do Espírito, ele é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs, na igreja e no lar, na convivência com os descrentes, no trabalho e na sociedade. Por isso, devemos entender o conflito entre a carne e o espírito e a função do fruto do espírito. Lembra que eu comentei com vocês, né? Acabei de falar, existe esse conflito, essa oposição. Então, no ambiente de trabalho, eu quero que vocês não fiquem apavorados, porque vai ter aquele que vai falar, ó, chegou o crente, ó, chegou aquela crentinha, ou crentinho. Vocês talvez já ouviram isso, né? Porque você não, provavelmente, com certeza, que a palavra do Senhor diz que bem-aventurado o varão, ou seja, o homem ou a mulher, que não se senta na roda dos escarnecedores. Então, é muita certeza que dentro do ambiente de trabalho vai ter os partidários da zombaria. E se você não faz parte dele, infelizmente, meu irmão, você é taxado de crentinho, entendeu? Acha que é melhor que os outros, e não é que somos melhor que ninguém. Na verdade, nós estamos ali, não queremos se comprometer de uma forma mundana,
Por isso, nós se afastamos desses momentos. Não é verdade? Olha lá, a irmã ali do Sabor da Kite sempre fala, ou sempre isso. É verdade, meu irmão. Quando você não começa a fazer parte do meio deles, vão querer zombar, fazer piadinha. Eu conheci uma garota que ela passou por isso, onde eu trabalhava, numa empresa há um tempo atrás. Ela era evangélica, ela passava por isso. As outras moças, tanto do ambiente de trabalho dela, ou dos outros setores, se relacionavam. Ia almoçar, não sentavam com ela na mesma mesa, ela ficava isolada na mesa sozinha. E eu ficava observando aquilo de longe. E aquilo me deixava assim chateado, porque eu falei, por que faz isso com ela? Né? Aí eu conversando com outra menina que era evangélica, falou assim, faz isso porque ela é evangélica e parece que eles, né, não gostam dela. Então, meus irmãos, não fique triste se isso acontecer, né? Porque Deus é na vida de vocês. Vamos lá? Ó. O crente em Jesus é alguém que vive sob os domínios do Espírito. Ele é liberto da lei e dos rudimentos deste mundo. Mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. Definição: Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural do crescimento espiritual. Ele surge gradativamente dentro de nós, como resultado da regeneração do Espírito Santo de forma instantânea e também gradativa por meio do crescimento na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como acontece com a santificação? O apóstolo apresenta 9 modalidades do fruto, versículo 22. O fruto no singular. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne com o fruto do Espírito. No singular, quando era de se esperar frutos, o missionário Eurico Bergsten explica esse singular ilustrado, esse fruto como uma laranja e seus gomos. O fruto que aparece logo em seguida é o amor, que seja a caridade, na versão Almeida corrigida. Diz o missionário, as 8 virtudes seguintes são os reflexos do amor. É gozo, é paz, longanimidade, benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Outro estudioso, Donald Dee, chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. A forma singular sugere que nelas se produz a unidade do caráter de Cristo, as 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com as confusões da obra da carne. Vocês entenderam, meu irmão? Como comentamos aqui, é algo assim, um amadurecimento já do cristão, quando ele aceita Jesus, quando ele começa a ir para a igreja, começa a caminhar, trilhar os caminhos santos, é gradativo. A cada momento que ele vai buscando a Deus, ele está no culto, ele ouve a palavra, ele ouve aquele hino, aquela adoração, aquela comunhão que está ali na igreja, ele chega na casa dele mesmo, se ele tem um tempo ali, ele abre a Bíblia, começa a meditar ali num versículo, sabe? Ele começa a observar, e o próprio Espírito Santo, meu irmão, ele começa a apontar alguma coisa em você. Se você for sensível a ele, como está escrito em Apocalipse, eis que estou à porta e abro. Se abrir a porta, eis que entrarei e serei convosco. Então, se a pessoa for sensível à voz, irmã Iraci, tá ruim a transmissão, irmã Iraci? Meus irmãos, o som tá bom para vocês? Tá dando falha ou está ótimo? Que no começo estava dando problema mesmo. Pois é, meus irmãos. E então, o fruto do Espírito é isso. Então, gradativamente, vocês vão sentir, amém, meu irmão Manuel, Deus abençoe. Então, gradativamente, vocês vão sentir aquela necessidade de mudança, porque é uma vida nova. Não tem como a pessoa aceitar Jesus
e continuar no erro. Por exemplo, vou dar exemplos aqui que não estou apontando ninguém, são exemplos. Quem gostava de estar num pagode, ir para carnaval, essas coisas, eu conheci pessoas que falavam que não perdia nem sequer uma noite nesses lugares. Ele aceita Jesus, meu irmão, ele já olha para dentro dele e fala assim, eu falo, tô fora disso, já não me serve mais. Eu sei que muitos vão dizer para ele assim, mas e agora? Você tinha uma vida aqui conosco, andava, passeava junto aqui, não, vai mudar, meu irmão, vai mudar, porque olha que nós lemos aqui em cima, as obras da carne, o que ela é? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, tá ali sempre, sabe, porfia, arrumando briga, iras, irmão, falando de heresia, né? Porque quem vai no carnaval, muita coisa ruim ele vai acontecer, querendo ou não. Uma das primeiras ali que, querendo ou não, parece que convida, parece que é o convite, é a prostituição. É a prostituição, né? Aí vai ter a bebedeira, as drogas e coisas, e quem sabe que alguém ali não volta mais para casa com vida. Eu trabalhei numa empresa, nessa mesma que eu mencionei que tinha essa moça que era humilhada por ela ser cristã, tinha uma jovem também que morava próximo ao bairro que morava, e naquela época, no carnaval tudo, nós no horário de almoço, não na hora de vir embora, nós estávamos conversando, e ela falou para mim que um dos vizinhos dela, foi pular carnaval, casado, né? Casado, estava lá num clube, ali em Francisco Morato, naquela região, e ele tentou se envolver com uma jovem lá. E ele casado, tudo. E parece que aquela jovem era comprometida. Ou não era. Ela falou que foi algo nesse teor. E aquele rapaz ali, aquele homem ali, ele sofreu ele foi assassinado ali dentro mesmo, né? Aí eu falei assim, nossa, eu falei para ela, nossa, que chato, hein? E ele era casado, eu falei assim, o que a família vai pensar, né? Poxa, meu pai, o meu marido foi pular carnaval, foi mexendo com mulher comprometida e foi morto. Né? Olha o que faz, né? A obra da carne é isso. Joana Beatriz. Então, a obra da carne é isso, meu irmão. Ela se opõe. Então, todas essas coisas que nós lemos aqui, que é os frutos da carne, a obra, tudo vai trazer a derrota da pessoa. E aqui diz ainda aqui, ó, no versículo 21 ainda, que diz assim, ó, que lista os últimos, fala assim, ó, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então está bem claro que fica meio difícil. Às vezes encontramos cristãos, irmãos, já encontrei pessoas assim, cristãs, que vai para a igreja e fala assim para mim, já chegou uma vez uma pessoa que ele não era batizado ainda, mas ele ia para a igreja muito, né? Ele gostava muito de estar na igreja e falou assim para mim, ele falou, olha, Cosmo, eu gosto muito de estar na igreja, eu quero saber, mas eu não consigo me libertar de certas coisas, de certos vícios, né? Eu falo assim, eu até choro. Ele falava assim, quando eu tô ali cometendo algo, ali fazendo algo que eu sei que não é de Deus, em seguida eu começo a ouvir um louvor, uma palavra, e aquilo me abate muito. E eu falei para ele assim, nossa, eu falei assim, faz um propósito com Deus para que isso não venha mais acontecer. E depois não tivemos mais a conversa. Então, assim, é isso que Paulo está falando, essa oposição, esse conflito, meu irmão. Mas o fruto do Espírito tem que vencer na vida dos meus irmãos. Vamos continuar aqui? Ó, ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. O apóstolo Paulo, ele usa termos similares para se referir a esse estilo de vida dos crentes, para que possais andar dignamente diante do Senhor,
agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses, capítulo, versículo 2. Andar e agradar a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 1. Andar em amor. Efésios, capítulo 5, versículo 2. Andai com os filhos da luz. Efésios, capítulo 5, versículo 8. Andai nele. O apóstolo Pedro nos ensina: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Vamos ver essa passagem aqui do apóstolo Pedro, meus irmãos? Aí, primeira epístola de Pedro, capítulo 1. E o versículo 17. Tanto que o tema aqui desse capítulo fala de exortação à santidade. Vou ler do versículo 13 para melhor compreensão, meus irmãos. Portanto, cingido os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Está vendo, meus irmãos? O tempo da nossa peregrinação é o tempo que vamos estar aqui na Terra. Enquanto tivermos esse momento aqui, esse tempo, vamos procurar, não é fácil, é uma luta diária, é um conflito, é algo querendo, é a carne querendo tirar você, levar você para fazer o que não é agradável a Deus, para se distanciar de Deus, e o Espírito Santo ali clamando, ele tocando em você, dizendo: não faça isso. Com certeza, meus irmãos, já teve essa experiência, algo assim, sabe, a inclinação da carne querendo que vocês façam algo, mas o Espírito Santo, a sensibilidade do Espírito Santo olhando tocando em você, sabe, você ouvindo aquela voz lá no fundo dizendo assim: não faça isso, sabe, vai pagar um preço, você vai lamentar depois, não faça. Vocês já tiveram essa experiência? Eu acredito que sim, que tem esse conflito. E eu quero usar como exemplo essa jovem que trabalhava comigo, que ela era o pessoal humilhava ela, zombava dela. Ela não aguentou. Em cima disso que eu estou falando aqui, ela não aguentou ser humilhada, ela não aguentou ali ser abandonada no horário de almoço, onde todos os setores iam almoçar praticamente junto, né? Tanto logístico, financeiro, contábil, TI, departamentos da editora diferentes, então ia diretores, vários profissionais. Então, acho que em cada mesa ali ficava todo mundo ali batendo papo, falando das suas amenidades ali, e eu creio que ela se sentiu tão para baixo que aos pouquinhos, para ela se sentir acolhida, ela começou a ceder. E, meus irmãos, foi algo assim chato, porque ela conhecia tanta palavra de Deus, ela é uma pessoa ali que andava certinho na presença de Deus, eu conheci ela, tudo. Ela foi cedendo, quando menos esperar, ela já não estava mais na igreja. Aí um dia ela foi trabalhar comigo no meu setor, por um dia, e eu conversei com ela, e eu falei que ela não precisava fazer aquilo, ela não precisava ceder às pessoas para ela ser aceita, ela não precisava se rebaixar um nível que ela não conhecia, porque ela nasceu num lar cristão. Então eu falei para ela assim: não precisa fazer isso. Ela começou até a chorar, ela falou que se sentia abandonada, ela se sentia humilhada, que todas as outras meninas
iam trabalhar, ou perdão, iam almoçar, ou então até no ambiente de trabalho, não falavam com ela, isolavam ela, falavam assim, se for para ser assim, eu disse a ela, se for para ser assim, que fique, mas o importante é você na presença de Deus. E agora, você acha que está certo? Você acha que está bem assim? Você abandonou tudo, está deixando o eu, a carne prevalecer. Mas ela falou para mim que no momento ela falou que sentia falta da igreja, tanto que ela parou de estar na igreja, meu irmão, pra vocês terem ideia, né? E ela ficou muito assim triste, mas ao mesmo tempo ela falou que sentia bem porque ela era acolhida pelas pessoas. Olha o engano, né? Mas é isso que pode acontecer no ambiente de trabalho. Então vai aqui um alerta meu, serve para mim, para todos vocês, que principalmente para jovens, né? Esse é o pior parte, porque eles estão ali, é aquele momento, como eles dizem, né? Nós estamos aqui na vibe, nós dominamos tudo. Então, não caia nisso, meu irmão. É laço do adversário. Esse negócio de querer envolver vocês. Ah, se você não fizer parte daquele grupinho ali, pode sair. Não acredite em sair. É mentira do adversário. Deus tem muito mais para vocês. Lembra-se que Davi falou, bem-aventurado é o varão, ou seja, o homem ou a mulher, que não se assenta na roda dos escarnecedores. E diz assim ainda, ó, aqui Pedro falando, ó, portanto, sigido aos vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, meu irmão, deixe para lá quem quiser fazer crítica, fazer piadinha, continue, sabe, cultivando o fruto do Espírito Santo. Vamos continuar. Diferença em relação entre o fruto e os dons do Espírito. Talvez alguém fale, os irmãos, acabamos de ler aqui sobre os frutos do Espírito, né? O que seria? Aqui em Gálatas, eu mudei aqui o livro aqui, meu irmão. Rápido aqui, já estou voltando. Ó, os frutos do Espírito. É caridade, que é o amor, que é o gozo, a paz, longânime, benigno, bondoso, é cheio de fé, é uma pessoa mansa, é temperado, contra essas coisas não há lei. Então, eu quero trazer aqui para vocês qual que é a diferença e a relação entre o fruto e os dons do Espírito. Vamos lá? Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte e ambos glorificam a Cristo, mas se trata de coisas distintas. O amor, por exemplo, não é um dom. Né? 1 Coríntios 14, 1. O amor não é um dom. Diferente. O que há em comum entre essas duas fases abençoadas na nossa redenção é a fonte de origem. A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. As demais modalidades são reflexos do amor. Né? O apóstolo Paulo, ele usa o amor como representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O amor é superior aos dons. É o caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios, capítulo 12. Por essa razão, o amor encabeça essa lista. Gálatas 5, 22, está lá. Que o fruto do Espírito é a caridade, ou seja, o amor. Vamos continuando aqui. Em outras passagens, prevalece a supremacia do amor. 1 Coríntios 13 e versículo 13. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada. Vamos lá? Isso aqui é importante, meus irmãos. Interessante mesmo. Porque faz uma conexão, uma comparação para a pessoa entender que para ninguém se perder na sua vida achando que está agradando a Deus e não está. Vamos lá? Ó, 1 Coríntios, se os irmãos quiserem acompanhar, eu
1 Coríntios, capítulo 13. A suprema excelência da caridade. Eu vou ler aqui para vocês, vai ler o contexto inteiro. Que diz assim, ó: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, eu seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse a caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse a caridade, ou seja, o amor, nada disso me aproveitaria. A caridade, ela é sofredora, é benigna. A caridade, ela não é invejosa. A caridade, ela não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência e não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior dessas é a caridade. Entendeu, meus irmãos? Ele quer dizer assim: você pode distribuir suas riquezas, você pode pregar como o maior, como mais que o apóstolo Paulo, mais que Jesus. Você pode ter um conhecimento tão grande, tanto no conhecimento espiritual, tanto no conhecimento dessa terra, terreno. Você pode fazer, sabe, irmão? Você pode levar 1 quilo de alimento, várias cestas básicas. Eu vou falar o que a Bíblia está falando, tá, meu irmão? Mas se você não tiver um amor pelo seu próximo, a Bíblia diz, quando Jesus se encontra com aquele jovem, ele diz assim: Senhor, o que é necessário para ele dar a vida eterna? Jesus lista para ele algumas coisas, né? Honra pai e mãe, ama o seu Deus acima de todas as coisas, e assim foi. Aí ele fala assim, ele responde para Jesus: Senhor, eu tenho observado esses mandamentos desde a minha mocidade, ou seja, então eu estou salvo. Aí Jesus falou assim: falta só a última coisa. Pega o que tem e vende. Porque sabia que Jesus conhecia ele ali, o seu interior. Era um rapaz rico, muito rico. Então, ele falou que fazia muitas coisas boas, mas quando falou em repartir a riqueza dele, ou seja, divide ela com quem precisa, ele já ficou triste. Tipo, puxa vida. Então o coração dele estava preso ali nas riquezas. Então, meu irmão, se você não amar se você não amar o teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e o segundo mandamento é semelhante a esse: amar o teu próximo. Se não fizer isso, é complicado, porque dá a entender que é uma luta em vão. Então, um dos primeiros frutos do Espírito que Paulo coloca aqui aos Gálatas é a caridade. É a caridade. Vamos continuando aqui? Também os dons na igreja.
Convém relembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-los. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Que busquemos os melhores e não desprezeis as profecias. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Os dons são comparados a um andaime numa construção. A igreja é um edifício. Não é possível uma construção prosseguir sem um andaime, mas uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado. No céu não haverá necessidade dos dons, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje, pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Segundo Apocalipse 21 e 22, no mundo vindouro não há necessidade desses recursos do Espírito. Sim, meu irmão, isso é verdade. Enquanto estamos aqui na Terra, a igreja, meu irmão, ela precisa dos dons espirituais para ser edificada. E quem vai receber esses dons? É somente o pastor, o ancião? Não, todos vocês. Pode ser só os músicos também? Não, é qualquer um que tá ali na santa presença do Pai, que está na igreja, foi batizado, está ali em comunhão. Meu irmão, é só você buscar os dons espirituais. Só que eles, naquele dia, eles não vão servir mais. Sabe por quê? Porque lá no céu, o único dom que vai estar lá, meus irmãos, é o amor ali. E o louvor. Sabe por quê? Que é ali que vai estar o verdadeiro descanso. Então não vai ser necessário, vai ter uma profecia, a pregação, porque a palavra, o verbo vai estar lá em cima, que é o Senhor. Ele é o verbo que se fez carne, então ele vai estar lá em cima conosco, na glória. Irmão, vamos continuar aqui, que o tempo aqui já está acabando. Eu quero orar por vocês. O que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto das igrejas da Galácia. O abuso da liberdade cristã, a antinomia de um lado e o legalismo de outro estavam dando ocasião à carne, levando falta de amor e a desunião. Né? O legalismo é um acentuado contraste entre o estar na carne e andar no espírito. O apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne, mas para viver no espírito depende da graça de Deus. Gálatas 5,18. O sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes, ensinavam nas igrejas da Galácia é egocêntrico, motivado pela carne e gera uma competição espiritual que resulta em desavença. Carne e espírito. A palavra grega sarx, carne, tem muitos significados na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Pode significar fraqueza física, o corpo, o ser humano, o pecado, os desejos pecaminosos. O contexto determina o significado dela. No contexto das obras da carne, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Da mesma maneira, a palavra grega, pneuma, espírito, que se aplica ao Espírito Santo, ao espírito humano, aos anjos e aos espíritos imundos. É só prestar atenção ao contexto para saber a que espírito o escritor sagrado está se referindo. A oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra os que são de Cristo crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências. É isso que acontece conosco diariamente, a morte do eu. Os vícios, o apóstolo acrescenta uma lista com 15 vícios que ele chama de obras da carne. Outras listas aparecem em outras epístolas paulinas, em Romanos 1, do 1 ao 29 ao 31, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 10, 1 Timóteo, do capítulo 1, do 9 ao 10. Paulo não pretende ser exaustivo. Essas listas são representativas em Gálatas, pois ele acrescenta, e essas coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Podemos classificar estes vícios em 3 categorias. O sexo ilícito, que é a prostituição, como eu falei para os irmãos, a impureza e a lascívia, está nessa categoria. Pecados de ordem religiosa, que é a idolatria, a feitiçaria,
e pecados de ordem social, inimizade, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedices e glutonarias. Meus irmãos, vou falar finalizando aqui para vocês. Não é fácil, como aqui o apóstolo fala, a sua liberdade cristã, ela não pode ser comprometida. Os vícios carnais, né, como a bebedice, a prostituição, a lascívia, a ira, a inveja, ela vai sempre estar em constante atrito, em briga ali com meus irmãos, com o fruto do Espírito, que não pode andar junto jamais. Se houver aquela sombra de dúvida, aquele sentimento de lascívio, aquele sentimento de inveja, isso é muito comum, parece que não, mas tem pessoas que olham assim para o outro e falam assim, puxa, eu queria aquilo ali, mas eu não posso, e ele vê uma pessoa conseguindo, parece que cria nele aquele sentimento de ira, de inveja, não que ele quer ter aquilo ali, mas porque ele não se cuidou, passou desapercebido por ele. Mas vamos meditar na palavra. Por isso que Jesus, meus irmãos, falou aos apóstolos, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, né? Porque examinai as Escrituras, porque nela encontrará a vida eterna. Eu vou dar uma dica aqui para os meus irmãos, que Deus sempre falou comigo, eu vou passar para vocês. Medita na palavra, irmão. Mas, irmão Cosme, eu não tenho tempo para ficar lendo a Bíblia. Leia pelo menos 2 versículos por dia. Um versículo. Medita nele. Por exemplo, que nesse aqui, que nós lemos hoje. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benigna, bondade, fé, mansidão, temperança. Você leu esse versículo no dia, meu irmão? Medita nele. Puxa vida, eu preciso mais disso na minha vida. No outro dia, se quiser ler, ler aleatório, fala assim, deixa eu ver, as obras da carne são a manifestação, a prostituição, impureza, lascívia. Que Deus me guarda disso. Deixa eu ver em seguida, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, misericórdia. Você meditando nisso, meu irmão, você vai pedindo para Deus, Senhor, vai me livrando disso, vai me guardando e me me ensina a cultivar o fruto do Espírito Santo. Tá certo? Meus irmãos, eu não quero ir mais além, eu sei que começamos tarde hoje, porque tivemos um probleminha aqui na net, problema técnico, mas eu não quero ser cansativo para vocês. Sim, meu irmão. O irmão Regis Cordeiro está dizendo que são poucos que querem aprender das Escrituras Sagradas. Infelizmente são mesmo, meu irmão. Você está certo. Mas todo dia, lendo um versículo ou 2 e meditando, vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. Pode ter certeza. Porque haverá, meu irmão, um sentimento, de desejo. Porque quando você lê a Escritura, um exemplo muito, muito simples. Você está lendo um livro de um determinado autor, seja ele o assunto que for, pode ser de filosofia, ou apenas uma história, um romance, o que for. Você quer desenvolver, você quer aprender aquilo. Não é isso? Você quer interagir, você quer ter um conhecimento. Porque isso é do homem. Agora imagina você meditando por dia em 2 versículos, no mínimo, isso que eu estou falando no mínimo. Ou então um capítulo inteiro. Você pegou o capítulo 5 do livro de Gálatas, que vai do versículo 1 até o versículo 26, onde terminamos de ler aqui. Nós lemos do 16 ao 26. E você lê por dia um capítulo inteiro. Irmão, e você vai meditar nisso. Sabe o que você está dizendo para Deus? Senhor, eu amo a sua lei. Eu amo estar em contato com a tua palavra e com a tua presença. Quanto mais você fizer isso, meu irmão, Deus vai fazer grandes coisas na vida de vocês. Não queremos estar fazendo, mas vai fazer muito maior.
É o fruto do Espírito. Isso mesmo, minha irmã. Esse é o primeiro ponto, irmão. Já aconteceu isso com vocês? Para nós encerrar aqui, já aconteceu isso com vocês? Vocês estão em um lugar, um ambiente, e vocês não estão nem com Bíblia na mão. Não estão com sabe? Os homens não estão trajados de ternas, as irmãs não estão com a sua bolsinha, não estão com a Bíblia aqui, tal. Vocês estão num ambiente normal. Chega alguém para vocês e fala assim: por favor, desculpa, você é evangélico ou você é evangélica? Já aconteceu isso? Você fala assim, deu para perceber, você é diferente. Meu irmão, é o fruto do Espírito agindo na vida de vocês. Pode ter certeza, a pessoa que anda com a obra da carne, a flor da pele, você pode dizer para todo mundo que você quiser: eu sou crente, hein? Eu sou cristão, eu sou da igreja X. Bom, é melhor nem falar, porque acho que você vai passar até vergonha. Tá? É só uma brincadeira aqui, mas é um exemplo fiel, verdadeiro, que eu já vivi isso muitas vezes já vivi isso. Eu estava em ambiente de trabalho, estava ali quieto, fazendo meu serviço, chegou um rapaz para mim, isso uma das ocasiões que aconteceu, e falou para mim assim: ô Cosmo, você é evangélico? Eu falei assim: sou. Logo eu percebi, cara, seu jeito aí, eu vejo ali os caras falando um monte de besteira ali, você fica na sua. Aí eu falei assim: não, eu não tenho nada contra eles, não, não, você está certíssimo. Ele falou: minha esposa é evangélica. Ele ainda brincou assim, falou: eu que tenho que tomar vergonha e ir para a igreja também. Mas é isso aí mesmo, né? Você tem que continuar assim mesmo. É verdade, meu irmão. As pessoas às vezes ficam o dia inteiro, se não ficar o dia inteiro, fica lá presa a metade do dia no celular, mas ele não consegue tirar 5 minutos para meditar nas escrituras do Senhor, infelizmente. Meus irmãos, vamos fazer uma oração aqui, término. Vamos orar pelos pedidos de orações, enfermidade, em todas as áreas. A irmã Patrícia colocou aqui para orar por todas as áreas, restituição em todas as áreas, também proteção contra o Covid. A irmã Iraci colocou aqui o nome ela não sabe o nome do rapaz que tentou suicídio. Irmãos, eu vou apresentar todos aqui, todos vocês, todos os pedidos aqui da live, tá? Por família, enfermidade, porta de emprego, enfim, o que talvez você não pediu, mas Deus conhece o seu coração, tá? Deus sabe até onde você pode ir. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido e Pai amado, Senhor, neste momento estamos aqui, Pai, diante do Senhor mais uma vez. Meu Deus, toma os teus filhos e filhas nesta noite em tuas mãos. Toma a causa de cada um deles, Pai. Deus, aquilo que parece que é impossível ao homem, Pai, a realizar. Eu sei que muitos podem dizer aqui que é o emprego, a porta de emprego, tem tanta gente aí trabalhando, mas também tem tanta gente desempregada. Às vezes, Pai, tu sabes melhor que nós, quando a prova está grande, quando o inimigo está se levantando, ou tem se levantado de uma forma grande, Pai. Senhor, a porta não se abre. Então, Pai, nesta noite eu venho pedir pelos teus filhos que estão desempregados. Abre porta onde não tem porta. Pai, pelos teus filhos que estão enfermos, ainda que a medicina, ainda que o homem atestou, meu Pai disse, não há o que fazer. Pode ir para casa, vai viver seus últimos dias, suas últimas semanas com seus familiares. Eu já vi testemunha assim. Mas a tua palavra diz, meu Pai, que a última palavra é do Senhor. Senhor, vai ao encontro. Irmãos que pediram, Senhor, ali no grupo musical ali, que ia passar por cirurgia, se não me engano, na vesícula. Estava preocupado. Pai, vai ao encontro do teu filho. Deus, tu sabes qual que é a necessidade dele, a preocupação dele. Talvez muitos podem dizer, é uma cirurgia simples. E se a pessoa não quer passar? Ela tem os seus porquês, suas justificativas. Senhor, visita nesse momento aquele lar, onde está uma tribulação, onde a paz não reina, mas só reina a desavença, a peleja, a briga, como nós falamos aqui, Pai, no estudo, que
a obra da carne, Pai, que é a prostituição, brigas, iras, Pai, contendas, a inveja. Pai, vai repreendendo todo espírito, Pai, de contenda, todo espírito de inveja. Senhor, vai quebrando, Pai, toda onda maligna nesta noite no lar dos teus filhos. Pai, na vida daqueles que querem uma libertação. Pai, aqueles que têm vício em alguma coisa que foi falada aqui, Senhor, nesta noite, viciados, Pai, talvez na prostituição, na bebida, ou em outras coisas, que não consegue por si só, Pai, se libertar, mas vai ao encontro, Pai, deles. Senhor, eu te peço por todos os teus filhos, aqueles que por algum momento, Pai, achou que a vida já não vale mais a pena viver, mas querem por algum motivo tirar sua vida, estão caindo em depressão porque não suporta mais, porque acredita, Pai, foi colocado na mente dele, é como que reprogramar essa mente dessa pessoa, que não há nada que possa ser feito por ele, mas é mentira do inimigo, porque a tua palavra, Pai, diz que a última palavra é do Senhor, que os teus pensamentos não são os nossos pensamentos, que os teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, Pai. Então que nesta noite, meu Pai, visita cada um dos teus filhos e filhas que estão, meu Pai, nesta live, ou que estão pedindo oração por alguém. Senhor, vai ao encontro, porque eu creio, Pai. Eu te peço em nome de Cristo Jesus, meu Deus. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu quase que esquecendo. Antes de fazer a oração, eu gosto de ler um versículo bíblico, um salmo, um provérbio, seja lá aquilo que Deus põe no meu coração. Eu quero ler aqui salmos para vocês. Tá certo? Eu quero ler aqui Salmo 17. Tá bom? Rapidão para nós ir embora. Salmo 17 diz assim, ó, Salmo de Davi. Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor e dirijo os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências. Tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na tua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam os teus olhos em nós para nos derribarem por terra. Parece-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa e com o leãozinho que se opõe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba, livra a minha alma do ímpio pela tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos, e esses dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Amém, meus irmãos? Então, eu desejo a todos vocês uma boa noite. Foi muito bom, foi uma honra estar aqui do lado de vocês, desse lado. Está orando, está passando algo de Deus para a vida de vocês e para mim também, que ao mesmo tempo que o que eu ensino a vocês, eu também estou aprendendo. Ou seja, não é só vocês que estão aprendendo, não. Meus irmãos, uma boa noite, que descansem, tenham uma noite abençoada, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra, esse estudo que foi meditado aqui nesta noite, apresentado, seja, sabe, de amparo,
que seja como sandálias, que seja como 2 rochedos em vossa proteção. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus, uma boa noite e até a próxima sexta-feira, assim se Deus permitir. Deus abençoe a todos. Glória a Deus.